Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos de volta aqui aos nossos vídeos de meditação e nesse ano de 2023 nós estamos com o projeto Páginas da Bíblia, onde nós, a Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, estamos novamente no desafio de lermos toda a Bíblia juntos durante esse ano e ao final de cada semana eu quero realizar com vocês a explanação, ou seja, a reflexão dos capítulos da semana. Ou seja, eu quero ver com vocês a Bíblia inteira durante esse ano de 2023, meditando capítulo por capítulo. Claro que eu não consigo me aprofundar muito, porque ficaria vídeos enormes, mas lembrando que você, durante as suas leituras, você pode mandar dúvidas para mim. Podemos tirar pessoalmente no Facebook, no WhatsApp, perdão, ou até mesmo por aqui nos nossos vídeos semanais. Essa semana já recebi algumas dúvidas de alguns irmãos e nós tiramos diretamente lá pelas redes sociais. Mas vamos ao que interessa, vamos à nossa meditação de hoje, para a gente não perder tempo. Primeira semana, se você chegou até aqui, te dou os parabéns. 7 dias já foram, muitos capítulos já foram lidos. Livro de Gênesis, capítulo de número 1. E o que me vem aqui de mais importante no capítulo 1 é exatamente no versículo de número 3, onde Deus disse luz e a luz apareceu. Lembrando que estou usando esse ano a tradução da Bíblia A Mensagem, por isso você pode perceber alguma diferença aí na pronúncia de alguns versículos. Mas nesse versículo de número 3 do capítulo 1, eu vejo que Deus traz à existência aquilo que Ele acha bom. E Ele traz à existência do nada. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso. Aquilo que é bom é trazido à existência pelo nosso Deus. Ainda no capítulo de número 1, chama minha atenção também os versículos 26 até o versículo 28, mas ao final do versículo 28, onde diz assim: então os abençoou, cresçam, reproduzam e encham a terra. E aqui na minha tradução diz assim: assumam o comando. Aqui algo chama a minha atenção. O que? Deus nos entregou todas as coisas. Nós precisamos estar no comando, no controle. Às vezes nós vivemos períodos, onde as coisas vão nos controlando, as coisas vão direcionando a nossa vida. Mas o Senhor nos criou para estarmos no controle das coisas. Os animais, a natureza, são uma prova disso. E a própria palavra do Senhor: assumam o comando. Eu convido você a assumir o comando da sua vida nesse ano de 2023, debaixo da visão do Senhor Jesus Cristo. Tudo vai dar certo para você. Capítulo de número 2, o que me vem à mente aqui de importante no capítulo de número 2? Aqui nós já vemos a criação de Adão e Eva, no anterior a criação das coisas, e agora a criação de Adão e Eva. Chama minha atenção o versículo de número 8, o versículo de número 9, onde diz que no meio do jardim havia a árvore da vida e havia também a árvore do bem e do mal. Ou seja, na vida nós sempre estaremos diante de uma escolha. Adão e Eva tinham uma escolha, A árvore da vida lhes era acessível, eles podiam comer dela, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. E eles, infelizmente, escolheram o mal. E isso nos lembra que na nossa vida sempre haverão escolhas diante de nós. E quando nós escolhermos de modo errado, maldições virão sobre a nossa vida. Escolhas boas, escolhas debaixo da orientação de Deus, nos levarão a bênçãos. Nesse ano das bênçãos, pega isso para a sua vida. As escolhas serão muito importantes. Faça suas escolhas debaixo da vontade do Senhor. Capítulo de número 3. No capítulo de número 3 de Gênesis, lá no versículo de número 1, eu vejo também algumas coisas que chamam a minha atenção. É que a serpente, o diabo na forma da serpente, diz a palavra que ele era muito inteligente, mais inteligente de toda a criação. E ele pergunta para Eva se ela havia entendido bem o que Deus havia
lhe dito, não é? E ela diz assim, não, entendi bem sim. Né? Nós vemos isso, a mulher respondeu, claro que não, temos permissão para comer das árvores do jardim, só em relação à árvore que está no meio do jardim, que Deus disse para que eu não coma. O que eu tiro de lição disso daqui, meus irmãos? Eu tiro de lição de que algumas vezes nós pecamos deliberadamente. Eva sabia o que estava fazendo. Lá na frente, quando Deus aparece, eles querem dar desculpas, né? Adão vai jogar a culpa para Eva, Eva vai jogar a culpa para a serpente, mas aqui fica muito claro que o erro de Eva foi um erro consciente e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Fuja dos erros conscientes, porque os erros conscientes nos trazem graves condenações, como nós podemos ver aqui nesse capítulo de número 3. E aí no segmento, como eu acabei de falar, nos versículos 11, 12 e 13, a gente vê aquele jogo de culpa, né? Adão joga a culpa para a mulher joga a culpa para a serpente. Olha, não é possível terceirizarmos a culpa. Quando você erra, quando eu erro, o que Deus espera de nós? Que a gente assuma as nossas culpas. Esse é o único caminho para o Senhor realmente nos perdoar e nos conduzir a caminhos corretos. Enquanto nós ficarmos tentando terceirizar a culpa, condenação estará sobre nós, assim como aconteceu com Adão e Eva. Ainda aqui no capítulo de número 3, nós vemos uma pitada da misericórdia do Senhor. Eva pecou de propósito, Adão pecou de propósito, eles sabiam o que Deus queria deles e eles foram no sentido contrário da vontade de Deus, mas lá no versículo 21 diz assim, do capítulo 3, o Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. Ou seja, mesmo depois da queda, o próprio Deus fez roupas para eles. Nós vemos aqui que mesmo depois da queda, mesmo depois do pecado, o Senhor continuou cuidando de Adão e Eva. Né? Nós erramos, nós pecamos, nós caímos, mas pelas misericórdias o Senhor continua cuidando de nós. E é por isso que nós precisamos fazer por onde? Para correspondermos esse amor cuidadoso do Senhor. Chegamos aí então ao capítulo de número 4 e algumas coisas chamam minha atenção aqui no capítulo de número 4, nos versículos 6 a 7. Eu aprendo que nós devemos dominar o pecado e não ser dominado por ele. Aqui nós já vemos os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, e o Senhor traz uma palavra a Caim. Vendo Deus no semblante de Caim, de que ele estava com ódio do seu irmão, porque a sua oferta foi aceita por Deus e a sua própria não, Deus fala com Caim, fala, olha, cuidado, porque o pecado está à sua espera, e se você deixar, ele vai te dominar. Diz assim o texto, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo, está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Está lá no final do versículo de número 7 do capítulo de número 4. Meus irmãos, nós precisamos dominar os nossos pecados. Esse ano de 2023, se queremos viver o ano das bênçãos, precisamos parar de deixar o pecado governar a nossa vida. Nós precisamos dominar o pecado e submetê-lo à nossa vontade. E a nossa vontade precisa ser santidade. Ou seja, precisamos sufocar os nossos pecados. Eu ainda aprendo aqui nesse texto, aqui na passagem de Caim e Abel, que atitudes malditas atraem maldição. Falando aí do ano das bênçãos, né? Cuidado com atitudes malditas. A palavra nos diz aqui, olha, nos versículos 10 até o 12, o Senhor falando com Caim, veja o que você fez. E lá na frente, daqui por diante, você não vai tirar nada da terra, a não ser maldição. Deus amaldiçoou Caim por causa da sua atitude maldita. Sempre que nós praticamos atos malditos, maldições recaem sobre a nossa vida. Precisamos ter cuidado com isso também. Nossas práticas no dia a dia precisam ser práticas de bênção e práticas abençoadoras. Lá no final do capítulo de número 4, a gente já começa a ver a descendência de Caim, e a gente vê que essa descendência ela é muito maligna, né? Eles seguem no mesmo caminho que Caim andou. E a gente precisa ter cuidado com isso, né? Porque às vezes a nossa vida, a gente leva uma vida tão
distante de Deus, e isso acaba refletindo nos nossos filhos e nos nossos próximos descendentes, né? Cuidado com isso daí. A gente vê isso muito claro lá em Lameque. Lameque, um descendente de Caim, que se orgulhava de ser mais perverso do que Caim. Está lá no versículo 24 do capítulo de número 4. Chegamos então ao capítulo de número 5, e aqui a gente já começa a ver um pouquinho aquilo que a galera gosta. Eu estou brincando, que é genealogia, né? Aquelas histórias, fulano, filho de fulano, fulano, filho de fulano. A árvore genealógica da raça humana. Aqui, qual a importância da genealogia, pessoal? Na Bíblia Sagrada, genealogia está lá, não é para te cansar na hora que você vai ler a Bíblia. Não é para você desistir de ler a Bíblia. Você vai ver muita genealogia. Essa semana você começou a ver um pouquinho, né? Mas depois, lá para frente, você vai ver novamente genealogias bem maiores. A intenção é nos mostrar nas entrelinhas o que cada uma dessas pessoas gerou lá na frente. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Cada povo que surgiu de cada pessoa, alguns casamentos malditos que não deveriam ter acontecido, como que isso prejudicou o povo de Deus centenas de anos lá na frente. Genealogia é importante, é edificante, pode abençoar a sua vida. Mas aqui no capítulo de número 5, a gente vê logo no versículo de número 1 que Deus ele criou macho e fêmea e abençoou a raça humana como um todo. Ou seja, Deus abençoou toda a raça humana. Deus nos fez para a bênção. Eu sei que nós vivemos algumas maldições por causa do pecado que está no mundo, mas Deus nos fez para a bênção. Isso não é teologia da prosperidade, isso é a palavra de Deus. Diz aqui no versículo de número 2 do capítulo de número 1, versículo 1, versículo 2, Deus criou macho e fêmea e os abençoou. A raça humana abençoou como um todo. Tá vendo? Você e eu fomos feitos para as bênçãos do Senhor. Ainda no capítulo de número 5, lá no versículo de número 24, eu começo a perceber aqui que Moisés, ao escrever Gênesis, ele quer mostrar para nós que há aqui uma diferença entre aqueles que se mantiveram fiéis ao Senhor e aqueles que escolheram andar longe do Senhor. Os descendentes de Caim, eles decidiram que andariam longe do Senhor, como Caim. Agora, os descendentes de Sete, que foi um filho da bênção, né, foi dado a Adão e Eva depois da morte de Abel, essa geração escolheu andar debaixo da palavra de Deus e eles foram muito abençoados. E é muito interessante que a gente vê que na descendência de Caim, presta atenção, isso aqui é bem legal, na descendência de Caim e na descendência de Sete, nós temos aqui 2 Enoques e nós temos também 2 Lameques. Tem um Enoque na descendência de Caim, um Lameque na descendência de Caim, um Enoque na descendência de Sete, um Lameque na descendência de Sete. Mas Moisés deixa muito claro para a gente o modo diferente que eles viviam. Os descendentes de Caim faziam questão de viver em pecado. Os descendentes de Sete buscavam a santidade, né? Inclusive a palavra de Deus nos diz, voltando um pouquinho lá no capítulo de número 4, que foi nesse período aqui que as pessoas começaram a cultuar a Deus de um modo formal. Então, assim, precisamos ser fiéis a Deus, é isso que eu quero trazer para você. Precisamos ser fiéis a Deus para que a nossa descendência seja fiel ao Senhor também. Vemos isso claramente na vida de Caim e na vida de Sete. Chegamos então ao nosso 6º capítulo e aqui começa uma parte bacana que fala-se dos gigantes, os gigantes na terra. Não é? Nós vemos lá no capítulo de número 3 um texto extremamente polêmico, onde fala que os filhos de Deus viram, os filhos de Deus viram que as filhas do homem viram que as filhas de Deus eram formosas e tomaram elas para si, e daí surgiram os gigantes, né? Os primeiros valentes poderosos da terra. E aí foi
Teve dúvida essa semana aí sobre isso daí. Veio perguntinha aí do Haroldinho. O Haroldinho me perguntou sobre essa questão, meus irmãos, assunto extremamente teológico. E o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui o seguinte, temos duas correntes aqui para explicar esses gigantes. A primeira corrente é que os filhos do homem eram anjos caídos, né? Isso aí a teologia clássica fala que eram os anjos maus que foram expulsos do céu, que acompanharam Lúcifer e que se materializaram em forma humana e vendo mulheres bonitas tomaram para si e tiveram filhos. E como eram filhos de anjos com homens, surgiram os nefilins. A Bíblia nos traz esse termo, né? O judaísmo fala muito mais sobre isso. E esses gigantes, eles eram muito poderosos. Eles eram homens grandes, valentes, heróicos. Mas alguns teólogos, como Champlin e outros, dizem que eles eram meio estúpidos, abrutalhados e tal. Essa é uma corrente para explicar esses gigantes. A outra corrente, como o pastor José Ebenezer Soares da Fonseca, ele nos diz o seguinte, que as filhas do homem os filhos do homem eram descendentes de Caim, e as filhas de Deus eram descendentes de Sete, e que dessa junção de ímpios com santos surgiram os gigantes. Para mim, o que eu acho, né? Eu acredito que talvez foram anjos, porque é difícil você explicar porque eles biologicamente eram gigantes. Se fossem apenas as filhas de Caim, os filhos de Caim com as filhas de Sete, as descendências, por que nasceriam gigantes, afinal de contas, não é? Porém, temos um problema, que lá no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo nos diz que no céu seremos como os anjos. E ao falar dos anjos, ele diz que os anjos não têm sexo, não se dão em casamento. Porém, que eu faço uma observação pessoal, eu creio que no céu os anjos são espíritos, né? E aqui na terra eles se materializaram, não é a nossa situação, né? No céu nós nos tornaremos espíritos. Eles seguiram um caminho contrário, eles encarnaram, eles se materializaram. Essa é a minha opinião para explicar por que eles eram gigantes e fortes. Mas a teoria clássica diz que também eles podem ser sim, de fato, descendentes de Caim e descendentes de Sete. Por que eles eram gigantes? Aí essa teoria não explica, né? Então eu tenho dificuldade com ela. Atenção, o que você precisa saber dos gigantes? Foram mortos, os nefilins foram mortos no dilúvio. Não há mais nefilins, né? Ou seja, nós agora somos herdeiros aí de Noé, e temos ali, vamos ver, Golias lá na frente, que é um descendente distante dos nefilins, mas possivelmente aí só um parentesco genético, né? Golias não era um nefilim, não era tão grande como os nefilins. Então, assim, esse assunto é um assunto que é unânime na teologia, os nefilins morreram no dilúvio, beleza? Pessoal, vamos seguir aí. Chegamos lá no capítulo de número 7. O capítulo de número 7, eu só trago uma coisa aqui dele, que é muito importante. O dilúvio aconteceu no dia 17 do segundo mês, está lá no versículo de número 11. E esse dia é 17 de maio, feriado mundial, que é o dia do meu aniversário. É o que eu trago aqui no capítulo de número 7. Brincadeiras à parte, é muito aceito, né, que o dia 17 do segundo mês seja 17 de maio, mas há uma corrente teológica que diz que é 17 de outubro, né? Eu, por motivos pessoais, vou ficar com 17 de maio, tá joia? Capítulo de número 8, vamos correr? Senão o vídeo vai ficar gigantesco. Aqui no capítulo de número 8, o que eu tiro de lição para nós? Eu vejo lá no versículo de número 13, no versículo de número 14, que o dilúvio aconteceu, a terra estava completamente seca, diz o final do versículo de número 14. Ou seja, a terra foi espiada, exatamente o que eu falei agora, os nefilins morreram, todos os outros pecados, né, praticados nessa terra, além da crueldade que os nefilins praticavam, idolatria, tudo mais, prostituição, foi destruído aqui no dilúvio. Quando a palavra diz que a terra estava completamente seca, nós vemos uma purificação da terra. É isso que Deus está fazendo. E a gente vê aqui em Noé a justiça de Deus na forma de ira, ele destruiu toda a criação, mas também em forma de misericórdia. Ele poupou
o único santo, o único justo, que era Noé e toda a sua família. Se nós estamos aqui hoje, você e eu precisamos agradecer a Noé, viu? Se Noé não fosse santo diante do Senhor, nós estaríamos perdidos. Capítulo de número 9, pessoal. Lá no capítulo de número 9, a gente vê assim uma promessa do Senhor que nunca mais um dilúvio destruirá a terra, né? E a gente precisa confiar nessa palavra, né? Não vai haver mais dilúvio sobre a terra. No versículo de número 16 diz: quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna de Deus com tudo que tem vida. E o Champlin, ele nos explica que esse arco já existia, o arco-íris já existia, pessoal. Ele não foi criado no dilúvio. Deus apenas tomou o arco como um símbolo da sua aliança. E é interessante que até hoje, não é? Quando a gente vê o arco de Deus no céu, e na verdade o correto é a gente falar arco de Deus, né? Íris é uma deusa pagã. Quando a gente encontra essa palavra na Bíblia Sagrada, saiba que a palavra íris foi inserida na Bíblia apenas para aportuguesar a palavra. Ela não existe no texto original. No texto original é arco de Deus. E quando a gente vê o arco de Deus no céu, o arco-íris, a gente lembra da aliança do Senhor. Versículo 28 e 29, encerrando o capítulo de número 9, a gente vê que depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, ou seja, depois das tempestades ainda tem vida, viu? Talvez você ainda esteja passando aí por algumas tempestades que vieram dos anos passados. Lembre-se dessa palavra aqui. Depois do dilúvio, Noé viveu mais de 300 anos. Depois da sua tempestade, ainda vai ter vida. Chegamos aí, pessoal, ao capítulo de número 10. E no capítulo de número 10 começa mais uma árvore genealógica. Aqui a gente vê a árvore genealógica de Noé. Eu não vou me atentar muito a ela, vou pegar só o primeiro versículo, né? Que diz assim: passado o dilúvio, eles, quem? Noé, Cão e Jafé, Sem, Cão e Jafé, tiveram filhos. Ou seja, a vida continua depois do dilúvio. Vai vir algumas tempestades aí na sua vida, mas creia em Deus que a vida continua depois dessas tempestades. Capítulo de número 11, a gente chega aqui finalmente a Babel, né? Nós vemos que depois do dilúvio, o povo ficou com medo de ter um outro dilúvio. E o episódio de Babel, da Torre de Babel, é muito curioso, porque a gente vê lá no versículo de número 3, uma palavra de rebeldia, no versículos 3 e 4, uma palavra de rebeldia do povo. Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue ao céu. Ou seja, esse povo era rebelde. Deus havia dito e dado um sinal, o arco dele no céu, de que ele nunca mais iria destruir a terra. Mas esse povo não acreditou na palavra do Senhor. Foi por isso que Deus confundiu a língua, fez aquela obra parar, distribuiu esse povo todo pelo mundo, né? Porque era um povo rebelde, um povo que não acreditava na palavra. Deus prometeu que nunca mais iria destruir o mundo com dilúvio. Não tinha por que construírem uma torre para escaparem de um futuro dilúvio. Capítulo de número 12, agora a gente já chega aí nos patriarcas. A gente vai ver aqui em especial Abrão e Sarai. E lá no comecinho, gosto muito de falar sobre isso, né? No versículo de número 3, nós vemos: todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Deus, ao chamar Abraão, dá essa palavra para ele, né? E o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando Deus chamou Abraão, não passava pela cabeça dele o que Deus queria fazer por meio dele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Abraão deve ter adorado essa palavra, mas ele não podia imaginar o que ela significava, tudo o que estava por trás dessa palavra. Sabe o que estava por trás dessa palavra? Jesus Cristo viria da linhagem de Abraão. O mundo seria salvo para sempre. O céu nos seria garantido pela linhagem de Abraão. Às vezes Deus nos faz algumas promessas que a gente sabe que são maravilhosas, mas no fundo a gente não pode imaginar, dimensionar o tamanho dessas promessas. Abraão não podia nem sonhar em tudo que significaria essa promessa que Deus estava fazendo para ele. Chama a minha atenção, pessoal,
lá no versículo de número 7, que diz que aonde Deus falava com Abraão, ele levantava um altar. Abraão edificou um altar no local em que o Eterno havia aparecido, está lá no versículo de número 7. Eu quero dizer para você, esse ano de 2023, edifique altares nos lugares que o Senhor te aparecer. O Senhor vai aparecer para você na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério. Edifique altares ao Senhor, ou seja, crie ambientes de adoração, de dependência de Deus, de relacionamento com o Senhor. Quando Ele aparecer para você, se Deus está aparecendo para você na sua casa, Ele está consertando sua família, Ele está criando aí um ambiente de amabilidade, Ele está solucionando os conflitos da sua família. Edifique altares na sua casa. Amém? Lá no final do versículo, do capítulo de número 12, nós vemos que Abraão passa por algumas situações, né? Quando ele está viajando, ele fica com medo de que roubem Sarai, a sua esposa, porque ela era muito bonita. E aí ele conta uma meia mentira. Por que uma meia mentira? Ele diz para todo mundo que ela era sua irmã, e ela era mesmo meia irmã de Abraão, né? E a gente vê aqui que Faraó fica apaixonado por Sarai, vem tomar então Sarai de Abraão, até que ele descobre que Sarai é a esposa de Abraão e ele começa a ficar com medo de Deus, né? E o que eu tiro? O Faraó começa a ficar com medo de Deus. O que eu tiro aqui dessa narrativa, né? Primeiro, Abraão não confiou totalmente na palavra de Deus, né? Deus disse que iria proteger Abraão e ele não precisava mentir. A gente vai ver que lá na frente ele vai mentir de novo. Ele não precisava mentir, ele tinha que confiar no Senhor. Mas a gente vê que mesmo assim, Deus tem misericórdia de Abraão, porque Abraão tinha promessa. E Deus transforma esse mal em bem. Faraó fica com medo de ser castigado por tomar a mulher de outro homem, e ele dá muitos bens para Abraão, devolve Sarai para Abraão, e dá muitos bens para Abraão, a fim de conseguir aí um perdão de Abraão e um perdão do próprio Senhor. Então Deus transformou por misericórdia o mal em bem. Deus faz isso na nossa vida também, tá? Às vezes, por misericórdia, não por merecimento nosso, Ele transforma o mal em bem. Capítulo de número 13. Chegamos no capítulo de número 13 e a gente continua aí a jornada de Abraão. Agora ele está lá no Vale do Negueb e aqui a gente vê o seu relacionamento junto com Ló, né? E você conhece a história, eles estão em conflito ali, os seus empregados de Ló, sobrinho de Abraão, estão em conflitos com os empregados de Abraão, e Abraão diz para Ló, olha, escolhe aí o caminho que você vai, se você for para um lado, eu vou para o outro, e Deus vai nos abençoar. E a gente vê que faltou visão espiritual para Ló. Ló olha, ele se deixa guiar pelo olho, pela beleza, ele vê uma região muito bonita, o que ele pensa? Vou dar uma rasteira em Abraão, vou para essa terra que parece o jardim do Éden, é o que diz a palavra, né? E ele acaba indo para Sodoma, Gomorra, lá para Sodoma, perto de Gomorra. E você vê ali que aquela cidade vai ser destruída, porque era uma cidade de muito pecado. E o que eu quero dizer para você é que quando falta visão espiritual, os nossos olhos carnais podem nos levar à destruição. Precisamos depositar a nossa vida em visão espiritual, tá bom? Lá no capítulo 14, chegamos no capítulo de número 14, e aqui a gente já vê que Abraão tem aquele encontro fantástico com Melquisedeque, e Melquisedeque é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Há teólogos que dizem que Melquisedeque era Cristo no Velho Testamento, porque ele é rei, profeta e sacerdote. E interessante, lá no versículo de número 20 e também no versículo de número 21, diz que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque aceitou o dízimo, né? Então, quem recebe o nosso dízimo? Deus. Então, Melquisedeque aí possivelmente é um tipo de Messias no Velho Testamento, ou o próprio Messias no Velho Testamento. Quando eu falo essa palavra tipo na teologia significa símbolo, tá? Às vezes o Velho Testamento nos traz alguns símbolos que apontarão para o Novo Testamento. Capítulo de número 15. Chegamos ao capítulo de número 15 e a gente vê que Abraão agora creu
na promessa do Senhor. Diz lá no versículo de número 6, e Abraão acreditou no Eterno, e Deus o declarou justificado diante dos homens. Crer é tudo que Deus espera de nós. O que você precisa para vencer aquilo que você está passando é crer. O que você precisa para ter um ano de bênçãos é crer. O que você precisa para avançar é crer. Creia, creia, creia. Crer é tudo que Deus está esperando de nós. A gente vê também aí no versículo de número 16, lá no finalzinho, que Deus ele não tolera os nossos pecados para sempre, né? Ele traz uma palavra aí sobre os amorreus, de que ele vai os destruir, mas ele diz ainda não, porque o seu pecado ainda não chegou ao limite. Mas a gente percebe nessa palavra que há um limite então para o nosso pecado. Às vezes a gente fica naquele pecado reincidente, né? Cuidado com o pecado reincidente, porque você peca, eu peco, a gente vai pecando e vai achando que Deus não está nem aí para o nosso pecado. Não é isso, é longanimidade, Deus demora em se irar. Mas o pecado há um limite, e quando chega no limite, Deus nos pune pelos nossos pecados. Isso aqui é muito importante de nós entendermos. Chegamos no capítulo de número 16. No capítulo de número 16, a gente vê aqui uma promessa de Deus, né, que é a de que Abraão e Sarai teriam filhos e se tornariam uma grande nação. E quando a gente chega lá no versículo de número 12, a gente vê que uma concubina, né, uma escrava de Abraão fica grávida de Abraão, de modo lícito, era permitido na época, você lê o texto, você vai entender, e do qual nasceria Ismael. E Ismael, meus irmãos, é aquele que deu origem a todos os muçulmanos, a todos os povos árabes. E diz lá o versículo de número 12, olha só que legal. Você está grávida de um menino, dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele escoecerá como um cavalo bravo, ou seja, Ismael e sua descendência serão bravos. Os árabes gostam de uma guerra, não é verdade? Olha aqui o cumprimento de uma profecia bíblica. Porque será um guerreiro, combaterá e será combatido, sempre criando problemas. Quem é que está sempre entrando em guerra aí no mundo, pessoal? A galerinha lá dos muçulmanos, né, os árabes. Sempre em conflito com a família. Com quem que eles guerreiam muito? Com os judeus. Tá vendo aqui? Você está em 2023, pessoal. Isso aqui, olha, vem para mim. Você está diante da prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus está dizendo que lá no futuro, pessoal, isso aqui foi 3.000 e poucos anos atrás. Os descendentes de Ismael seriam um povo grande, poderoso, que sempre guerrearia contra os seus povos irmãos, que criariam muitos problemas. Aí a gente passa aí quase 4.000 anos e a gente vê que o povo muçulmano, descendente de Ismael, guerreia com os descendentes de Israel, os descendentes de Isaac, né, filho de Abraão, filho de Sarai, que não é... Ismael é filho de uma concubina, Isaac já é filho legítimo de Abraão e sua esposa, e esses descendentes desses dois irmãos estão sempre em guerra. Mais de 3.000 anos depois, Israel e o povo árabe são nações gigantescas, extremamente poderosas. A gente está vindo aí da Copa do Mundo no Catar e a gente viu quanto dinheiro essa galera tem, né? Pessoal, se a palavra de Deus fosse uma mentira, isso nunca iria acontecer. Como sustentar uma mentira dessa? Como fazer que os descendentes de Ismael se tornassem uma nação poderosíssima 3.000 e poucos anos depois? Como fazer que os descendentes de Isaac se tornassem uma nação poderosíssima 3.000 anos e poucos depois? Impossível! Só Deus podia garantir que no futuro esses dois rapazes, né, Ismael e Isaac, teriam descendentes que seriam nações poderosas e que viveriam em conflito. E você vê lá a Palestina em guerra com Israel até hoje. Pessoal, cumprimento da palavra de Deus. Como que você não vai crer na palavra de Deus? A prova está aqui, cumprimento de profecia. Capítulo 17, chegamos ao capítulo 17. Abraão já está velhinho, 99 anos de idade, recebe a promessa de que ele vai ter um filho na velhice sim, né? E a gente vê lá no versículo 17 que ele duvida um pouco. Como um homem de 100 anos de idade vai ter um filho? E Sara,
ela conseguirá ter um bebê aos 90 anos de idade? Meus irmãos, para Deus, improvável não é impossível. Quando Deus te promete uma coisa, você olha para aquilo e você fala assim, isso é improvável. Mas nunca diga isso é impossível. Ah, um câncer me acometeu. Estou indo bem radical, tá, pessoal? Porque isso é a palavra de Deus. Um câncer ser vencido pela fé parece impossível, mas é improvável. Quantos testemunhos nós temos de Deus agindo e curando câncer? E Deus curando outras enfermidades? Para Deus, para nós, a gente olha para o improvável e pensa que é impossível. Mas para Deus, improvável não é impossível. Deus trabalha no campo do impossível. Se você está esperando nesse ano de 2023, ano das bênçãos, algumas coisas que você considera impossível, lembre dessa palavra. Improvável não é impossível. Abraão com 100 anos ter um filho, Sarai na velhice ter um filho também, parecia impossível, mas era apenas improvável. Deus mostrou que ia realizar a sua promessa. Capítulo 18, chegamos ao capítulo 18, e a gente vê que Sarai, ela riu, né, de que ela ficaria grávida na velhice, e lá no versículo 13, o Deus, né, o Eterno, a tradução, a mensagem gosta de chamar Deus de o Eterno, porque os judeus o chamam assim, para não tomarem o nome de Deus em vão, eles então o chamam de Eterno. Diz assim, por que Sara riu? Deus falando, né? Pois ela disse, eu ter um bebê? E aí o Senhor pergunta, por acaso existe algo difícil para o Eterno? Nunca esqueça dessa palavra. Quando você estiver passando por uma luta danada, estiver esperando uma coisa que para você parece impossível, pergunte para si mesmo. Vamos fazer isso combinado? Pergunta para você mesmo, existe alguma coisa impossível para o Eterno? Com certeza não. Né? Com certeza Deus vai fazer o impossível na sua vida também. Creia na palavra do Senhor. E é interessante que lá no versículo 15 ainda, Sara ficou com medo, né? Porque Deus virou para ela e disse assim, por que você riu? E ela disse que eu não ri não, ela ficou com medo. E ela disse, eu não ri não. E lá no final do versículo diz assim, sim, você riu. Poxa, nada fica encoberto ao Eterno. E olha, falta de fé gera medo. Isso aqui é a lição que eu tiro daqui, tá? Falta de fé gera medo. Se você está com medo, pode ser falta de fé. Não deixe sua fé vacilar. Creia no Senhor, Ele vai agir na sua vida. Versículo 26, lá eu tiro mais uma lição, que é quando Deus está disposto a destruir Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que Ló, sobrinho de Abraão, está vivendo lá. E aí Abraão começa a perguntar se Deus pouparia a cidade por causa de um justo. E ele começa lá de 50, vai para 45, vai para 40, 30, 20. E Deus sempre está dizendo, não, olha, se houver justos lá, eu vou poupar a cidade. Ou seja, um justo vale muito para Deus. Capítulo 19, chegamos ao capítulo 19. O que eu tiro de lição aqui? Deus ele chega a Sodoma e Gomorra, ele vai destruir aquelas cidades por causa dos seus pecados. Diz a palavra que eram pecados tão horrendos que o clamor das vítimas dos crimes que aconteciam a Sodoma e Gomorra estava chegando ao trono de Deus. E a gente vê aqui que tem uma correria ali, né, para Ló e sua família sair correndo de Sodoma. E a gente vê, o texto diz lá no versículo 15, que Ló começa a demorar, né? E aí o anjo de Deus diz, depressa, pegue sua mulher e suas filhas e saia daqui antes que seja tarde. O que eu quero dizer para você? Uma frase fantástica que eu gosto muito do pastor Joel Pereira. Ele diz, quem se adianta governa, quem não se adianta é governado. Aquele camarada, Ló e sua família, se eles não corressem, eles seriam destruídos. Ou seja, se adiante, e com certeza você vai governar. Não é? A gente vê que quem não se adianta é governado. A mulher de Ló olhou para trás, não se adiantou, virou aquela estátua de sal, morreu, não viveu a salvação do Senhor. Mas Ló e suas filhas se adiantaram e o Senhor poupou a vida daquela gente. A gente vai lá para o capítulo 20 agora,
E a gente tira aqui algumas lições, a gente já está na reta final dessa semana, vê que o vídeo está grande, né? Em uma semana nós lemos 21 capítulos, olha só como que a gente rendeu bem, né? Mas lá no versículo 2, no versículo 3, eu vou voltar aqui no versículo 19 um pouquinho, só para fazer uma observação que eu sei que vai ser dúvida nossa aí. A gente vê lá no final do versículo 38 do capítulo 19 que Ló, ele foi embebedado pelas suas filhas e elas tiveram relações sexuais com ele e engravidaram, né? A filha mais velha e a filha mais nova, porque elas não tinham outros parentes. E naquela época, a lei consuetudinária, sabe o que isso significa? A norma consuetudinária é a lei da cultura. A cultura era que você tivesse casamentos em família. Você vai ver isso lá na frente, não é? Vai se buscar uma esposa para Isaac na própria família. Lembra? Você vai ver isso daqui a pouco, na semana que vem. A partir de domingo, primeiro dia da semana. Aqui a gente vê o seguinte, que as filhas de Ló ficaram preocupadas, elas não tinham parentes para poderem ter filhos, então usaram de uma artimanha, embebedaram o pai e engravidaram dele. Mas isso era uma prática proibida, o Senhor não queria incesto, né? O Senhor não permitia incesto, não havia aprovação de Deus. Apesar da lei aqui ainda não ter sido codificada, delas ainda não terem uma doutrina codificada para seguir, a gente vê lá atrás, que o povo já tinha uma noção de culto, de vontade de Deus. A gente vê que lá na época de Caim e de Sete já se começou a cultuar a Deus de uma forma formal, né? Então, as pessoas que serviam ao Eterno sabiam que isso daqui era errado. Elas tentaram que usar uma artimanha para ter descendência, mas Deus não abençoou. Pastor, por que Deus não abençoou? Qual a prova disso? A gente vê que elas realmente engravidaram, seus filhos descenderam deles, os Amonitas e os Moabitas, povos cruéis, inimigos de Deus. E esses dois povos deram muita dor de cabeça para o povo de Israel. Lembra que eu falei para você que genealogia é importante? Aqui está uma genealogia importante, olha, no versículo 36 até o 38. As duas irmãs ficaram grávidas de Ló, o próprio pai. A mais velha teve um filho e deu a ele o nome de Moabe, antepassado dos moabitas de hoje. A caçula teve um filho e deu a ele o nome de Ben-Ami, antepassado dos amonitas de hoje. Genealogia. E quando você vai ler a Bíblia mais à frente, você vai ver que esses dois povos aqui deram muita dor de cabeça. Vou dar um exemplo. Os amonitas contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Tá vendo aí? Eles foram constantes inimigos, porque quando algo nasce da maldição, só pode vir maldição. Essas meninas tiveram uma atitude maldita, cometeram um incesto com o próprio pai. Não podia vir coisa boa daí. Cuidado com atitudes malditas. Não pode vir nada de bom de uma atitude maldita. Aí, sim, o capítulo 20, a gente já tinha ingressado nele, né? Eu apenas retornei ali. A gente vê que Abraão comete o mesmo erro lá de trás. Ele mente novamente, dizendo que Sara era sua irmã, né? E agora ele está no reino de Abimeleque, né? Ele não está mais no Egito. Abimeleque é rei de Gerar, só que Abimeleque ele era um rei que temia a Deus. E Deus castiga a família de Abimeleque, e Abimeleque nem sabia por quê. As meninas, todas as descendentes de Abimeleque ficam estéreis, não podem engravidar, eles passam por uma situação difícil até que Deus se revela a Abimeleque e diz: Abimeleque, não toque nessa mulher, porque essa mulher é a esposa de Abraão, ela não é a irmã dele, é a esposa. E Abimeleque fica furioso com Abraão, com razão, porque ele não estava cometendo pecado de modo proposital, e ele diz para Deus: Senhor, o Senhor vai me punir por algo que eu nem sabia que estava fazendo de errado? E eu acho interessantíssimo que Deus diz assim: claro que não. E é por isso que eu não permiti que até aqui, olha só, vem cá, presta atenção, isso aqui é demais. Olha como que Deus dirige até as circunstâncias. Deus ele diz assim: é por isso que até aqui eu não permiti nem que você tocasse em Sarai. Ou seja, Deus foi criando circunstâncias impedindo que Abimeleque tomasse Sarai como sua mulher de fato, tivesse relações sexuais com ele.
Ou seja, Deus vai administrando as circunstâncias, os dias, vai fazendo acontecer coisas, impedindo Abimeleque de fazer qualquer coisa com Sarai. E aí Abimeleque pede perdão a Abraão. Eu não vejo muita lógica nisso, ele foi enganado, né? Mas aí é outro papo. Mas ele é um homem muito santo, ele pede perdão a Abraão, ele dá presentes para Abraão, como o faraó fez, e a verdade é que Deus vai abençoando Abraão por meio dessas coisas, né? Ele vai enriquecendo, só que Abraão erra de novo, né? Abraão não confia totalmente na promessa do Senhor. É o pai da fé, hein, meu irmão? Abraão é o pai da fé, mas ele ainda estava usando aquela mentira de que Sara era sua irmã. E aqui, na verdade, ele até revela para Abimeleque, eu não menti não, né? Ele tenta dar uma de bonito ali. Ele diz, ela é minha meia-irmã, mas não existe esse negócio de meia mentira, é mentira completa, né? Ela era sua meia-irmã, mas ela era, sim, sua esposa. O erro de Abraão é não confiar totalmente em Deus. Só que Abraão tinha promessa, e como Abraão tinha promessa, Deus estava sempre transformando ali a maldição em bênção, e desse erro de Abraão, Deus acabou transformando aquilo ali numa bênção também, não por merecimento de Abraão, mas por graça, por favor imerecido, e ele enriquece aqui mais um pouco com Abimeleque, né? Finalmente chegamos ao capítulo 21, pessoal, o último capítulo aí da nossa primeira semana, e a gente vê que Deus visita Sara e ele faz exatamente o que ele havia dito que ele ia fazer. Sara agora tem um filho, né? Ela está aí idosa, Abraão com 100 anos de idade também, e nasce Isaac no capítulo 21, nos versículos 5, nos versículos 6, e eu quero dizer para você que por mais absurdo que pareça as promessas de Deus, elas se cumprem e elas sempre se cumprirão nas nossas vidas. Amém? Essa foi a nossa primeira semana de reflexões, de leitura da palavra, e aqui eu faço a reflexão capítulo por capítulo, bem corrido. Vê aí que está dando 50 minutos, é muito tempo, um vídeo fica muito grande, mas eu quero apenas tirar algumas dúvidas aqui, e se algo não foi trabalhado, que você faça contato comigo, eu tiro a dúvida para você no privado ou até por aqui, se assim você preferir, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa primeira semana de reflexões. Obrigado, ó Pai, pela palavra que vem ao encontro do nosso coração. Obrigado por essa meditação. Obrigado porque o Senhor tem nos alimentado pela palavra do Senhor. Fala o nosso coração. A cada semana, a cada dia, a cada leitura, durante esse ano, que sejamos fortalecidos, que cresçamos na palavra e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja você abençoado, seja você abençoada pelas páginas da Bíblia. Beijo no seu coração. Até próximo sábado, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.